Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo dos verbos no texto. Na nossa última aula então a gente falou sobre as diferentes formas que nós temos do verbo, o que ele pode significar. Eu lembro que eu comentei com vocês a respeito da resumida que os professores dão, né? Inclusive eu me coloco nesse grupo, em relação aos significados de um verbo. Então normalmente a gente coloca que eles são o quê? Ação, estado e fenômenos da natureza. Também, gente, nós vimos a questão de aspecto dos verbos. Ou seja, quando ele é regular, irregular, anômalo, abundante. Então, nós vimos todas essas classificações possíveis para os verbos. Agora, então, nessa próxima aula, nós vamos falar justamente sobre as flexões verbais, que eu dei uma pincelada bem breve com vocês na aula anterior. Então, vamos entender. As flexões, então, gente, os verbos se flexionam em número, pessoa, tempo, modo e aspecto. Gente, isso nós já tínhamos visto anteriormente, tá? Eu já havia citado para vocês que os verbos, eles possuem flexão. Tanto que dentro das 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa, o verbo é a que mais sofre flexões. Por exemplo, a flexão de tempo só ocorre com os verbos, de modo, da mesma forma. Então, os verbos eles possuem flexões específicas que só ocorrem com eles. Mas, gente, falando da primeira flexão, que é a flexão de número. Quanto ao número, o verbo se flexiona no plural ou no singular. Então, nós temos aqui, por exemplo, o verbo cantar, no singular e no plural. Canto, cantamos. Cantas, cantais. Canta, cantam. Então, aqui, gente, nós podemos perceber que o número influencia, sim, gente, na conjugação do verbo. Normalmente, verbos que estão no plural, eles estão escritos com a letra M. Então, por exemplo, ali, né, cantam. Tomem cuidado, gente, porque ainda há uma grande confusão em cantam com... Opa, escrevi o com aqui, gente. Por quê, gente? A galera ainda faz uma confusão, porque na hora da pronúncia a gente quase não percebe diferença. Mas se ele tá com um M, ele está no plural. Agora, se ele está terminado em A, ó, tio, significa que ele está no futuro. Tá, gente? Então, tomem muito cuidado na hora de escrever, porque ainda há esse equívoco, tá? Tem gente ainda que quer escrever o verbo no plural, ao invés de colocar M, a pessoa acaba colocando A, ó, tio, tá? Próxima flexão, gente, é a flexão de pessoa. Quanto à pessoa, o verbo se flexiona na primeira pessoa, falante, na segunda pessoa, ouvinte, ou na terceira, referente. Vamos fazer um parênteses aqui. Da onde surgiu tudo isso? Lembram que a gente tem o nosso esquema de comunicação? Onde eu tenho o emissor e eu tenho o receptor. E sobre o que eles falam, eu sempre coloco aqui fora, é o nosso referente. Beleza. Aqui lembrando, gente, que esses papéis aqui, eles vão se alternar. O que caracteriza a primeira pessoa? Ela ser o emissor. Então, sempre que eu estou falando, eu conjugarei os verbos na primeira pessoa. Agora, se eu estou falando a respeito de você que está me ouvindo, você é o meu receptor. Então, os verbos ficarão na segunda pessoa. Agora, gente, se eu falo sobre alguém que não está na nossa conversa, essa pessoa é o nosso referente. Então, eu utilizarei a terceira pessoa, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Para a gente entender, ali nós temos uma tabelinha, então. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Então, fica eu canto. Segunda pessoa do singular, tu. Tu cantas.
Terceira pessoa do singular, ele canta. Primeira pessoa do plural, nós cantamos. Segunda pessoa do plural, vós cantais. Terceira pessoa do plural, eles cantam. Então, para vocês verem, gente, como é importante saber exatamente quem é o emissor, receptor e quem é o nosso referente. Aí nós viemos para o tempo. O tempo, gente, é a flexão mais característica do verbo, já que sua função é situar as ações no tempo. Em relação ao momento de fala, o tempo pode ser presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, ou futuro. Vejamos os exemplos aqui. Eu canto hoje. Está no presente, algo que está acontecendo no momento da fala. Eu cantei ontem, pretérito, ou seja, algo que já aconteceu. Eu cantava no ano passado, também é passado, algo que já aconteceu. Eu cantarei amanhã, é futuro. Então, gente, basta lembrar que os 3 tempos básicos da língua portuguesa são presente, o que está acontecendo agora. Coisas que já aconteceram nós não chamamos de passado. Na língua portuguesa nós chamamos de pretérito. E coisas que ainda vão acontecer, nós damos o nome de futuro. Então é isso que caracteriza aqui, gente, o tempo de um verbo. Obviamente, a gente tem subdivisões, mas não é o nosso foco agora nesse momento. Aí nós temos o modo. O modo caracteriza a atitude do falante em relação ao processo verbal. Considerando a ação como certa, ele a flexiona no indicativo. Como duvidosa ou sentida, no subjuntivo. Como desejada na atitude de comando, no imperativo. Ou seja, gente, nós temos 3 modos verbais iniciais aqui na língua portuguesa: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, algo certo. Subjuntivo, uma possibilidade. Imperativo, uma ordem, tá? Então, gente, assim, usamos o indicativo para indicar propriamente um acontecimento para informar. O subjuntivo para considerá-lo na sua hipótese ou no pensamento subjetivo do falante. O imperativo para comandar o acontecimento. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele canta nesse estabelecimento. Eu estou informando. Mas também é uma certeza, então por isso que o modo é indicativo. Talvez ele cante nesse estabelecimento. É subjuntivo porque é uma possibilidade. Cante agora. É imperativo porque está dando uma ordem. Então aqui a gente pode perceber que nós temos os 3 modos verbais, então, na língua portuguesa. E por último, gente, nós temos aqui a questão do aspecto. Traduz o ponto de vista do falante em relação ao processo verbal. Dessa maneira, o falante pode considerar a ação concluída ou não concluída, terminada ou em curso, pontual ou durativo. Nota-se, portanto, que o aspecto que opõe o pretérito perfeito, concluído, ao imperfeito não concluído. Então, observem aqui esses 2 exemplos. Ele cantou, ação concluída e pontual. Ele cantava, a ação não foi concluída e ela está no aspecto durativo dela. Ou seja, gente, o mesmo verbo, ele vai ter um aspecto de ação concluída ou não, terminada ou em curso, ou então pontual ou durativo. Também, gente, o aspecto se manifesta no verbo pela própria desinência modo temporal. Em locuções verbais, pode ser traduzido pelo verbo auxiliar. Começou a chorar. Aspecto incoativo, início, porque ele começou. E aqui a gente tem a locução. Continuou a chorar. Aspecto permansivo, de duração, porque tem a palavra continuou. Parou de chorar, aspecto conclusivo, de término. Gente, lembrando que adoecer, né, é um verbo que há embutido nele um aspecto incoativo.
Passar a ficar doente. Então, é um verbo que eu não consigo fazer uma outra análise, tá, gente? Sempre que eu tiver o verbo adoecer, quer dizer que ficou doente. Aí, por último, aqui nós temos as formas nominais. São chamadas formas nominais do verbo aquelas que se comportam ora como nomes, que são substantivos, adjetivos e advérbios, ora como verbos. São 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Por exemplo, aqui, gente, o verbo amar, terminado em ar, ele está no infinitivo. O gerúndio dele é amando, então ele termina em ando. O particípio é amado, porque ele termina em ado. O verbo vender está no infinitivo porque é terminado em ER. Vendendo, terminado em endo, é o gerúndio. Vendido, ido, particípio. Partir, infinitivo. Partindo, gerúndio. Partido, particípio. Fazer, infinitivo. Fazendo, gerúndio. Feito, particípio. Ou seja, gente, aqui nas formas nominais é um pouquinho mais simples, porque basta a gente lembrar, então, a terminação dos verbos. Verbos, então, no infinitivo, eles são terminados em ar, e ir. Verbos no gerúndio, ando, endo, indo. Verbos no particípio são verbos terminados em ado, edo e ido. Então, aqui, gente, eu sempre costumo dizer que é a parte mais tranquila. Justamente por quê? Porque é só eu ver a terminação. Lembrando, gente, que aquilo que a gente viu na aula anterior sobre verbos abundantes, a gente tem grande parte dos verbos abundantes na parte do particípio, tá bom? Então, só tomem cuidado com isso. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!